Existe um Brasil que dá certo. Existem boas ideias e incontáveis iniciativas inovadoras do poder público que servem de inspiração e exemplo. Elas estão em todas as regiões do país. A revista eletrônica Cidades e Negócios conecta ideias e oportunidades. Garante visibilidade às iniciativas positivas e que estão sintonizadas com o desenvolvimento. Queremos conhecer e divulgar ações públicas inovadoras dos municípios, dos estados e da União. Queremos ver o seu projeto aqui. Revista Eletrônica Cidades e Negócios. Esta é a revista eletrônica Cidades e Negócios. Hoje vamos conversar com um representante do Instituto Trata Brasil. O Instituto é o MOCIP, Organização da Sociedade Civil de Direito Público, formada por empresas com interesses nos avanços do saneamento básico e proteção de recursos hídricos do país. É o foco da nossa entrevista de hoje. O Instituto desenvolve projetos em comunidades vulneráveis, atuando em parceria com entidades ligadas às áreas de engenharia e arquitetura, de defesa à saúde infantil e proteção à criança, meio ambiente, turismo, direito sanitário, entre outras. A nossa conversa é com o presidente executivo do Instituto Trata Brasil, o químico industrial Edson Carlos, que acumula uma vasta experiência no tratamento de águas e efluentes. Vamos começar falando um pouco sobre o Instituto Trata Brasil, para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre a sua atuação. Bom dia, doutor Edson Carlos. Bom dia, eu que agradeço, é uma honra poder falar contigo, com os telespectadores que nos veem. O Trata Brasil nasceu em 2007, ele foi formado por um grupo de empresas, mas também de outras ONGs, organizações não governamentais, também personalidades. Nós temos vários embaixadores, né, como Maurício de Souza, por exemplo, da Turma da Mônica, Lars Grael, campeão de vela, Daiane dos Santos, campeã de ginástica. São quase 30 pessoas que nos apoiam, nos ajudam nessa divulgação da falta de saneamento básico no país. Certo. Agora vamos direto ao assunto que nos interessa muito saber, que é o novo Marco Legal do Saneamento. Doutor, já é possível fazer uma comparação entre o antes e o depois do novo marco, agora que ele já fez um ano? Sim, porque a gente vinha de uma lei do saneamento de 2007. Essa lei já era considerada bastante moderna para a época, porque ela previa principalmente a titularidade do saneamento na mão dos municípios, ela previa a obrigatoriedade dos municípios fazerem planos municipais de saneamento, enfim, algumas regras importantes que não existiam antes. Mas o que aconteceu? Em 2018, quer dizer, 11 anos depois da lei, a gente verificou que o avanço nos serviços de água e de esgotamento sanitário tinha sido muito pequeno. E o governo federal, à época, decidiu fazer uma nova lei, complementar a redação daquela lei e, principalmente, trazer competição ao saneamento, modernidade, tecnologia, porque a gente tem vários lugares do Brasil que não avançam nos serviços de água e tratamento de esgotos e precisava, em muitos casos, você precisa trocar a companhia. E naquele modelo anterior, essas empresas ficavam 35, 40 anos no município e quando ela não fazia o que tinha que fazer, era muito difícil tirar. Então, esse novo marco legal, ele traz metas, ele traz competição e agora as boas empresas vão continuar e as empresas que não conseguirem terão que ser trocadas. A Agência Nacional, a ANA, ficou muito mais fortalecida, né, depois do marco legal, da criação do novo marco legal do saneamento, e passou a se chamar ANA, com a mesma sigla, sendo o seguinte: Agência Nacional de Saneamento Básico, de Águas e Saneamento Básico. Mas, assim, o que mudou de fato em relação à atuação da agência agora? Bom, a ANA, Agência Nacional de Águas, ela sempre foi focada no controle do uso da água, dos usos múltiplos, na solução de conflitos, quando você tem escassez hídrica, pelas políticas que regem os recursos hídricos do Brasil. Quando foi feita a tramitação no Congresso sobre o novo marco legal do saneamento básico,
Uma das questões que existiam é que, diferentemente de outras infraestruturas, como energia elétrica, telecomunicação, aviação, petróleo, que você tem uma única agência reguladora, no caso do saneamento, nós já temos quase 70 agências reguladoras entre municipais, estaduais, por consórcio e tal. E para dar uma ordem a isso tudo, para poder ter uma regra única para essas agências poderem trabalhar de forma harmônica, precisava algum órgão do governo federal para criar as normas de referência, para servir de guia para as agências reguladoras existentes. E isso foi colocado embaixo da ANA. Então, a ANA agora passa a se chamar Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, com a principal função de criar essas regras, essas normas, para que todas as agências reguladoras do Brasil de saneamento possam ver tarifa da mesma forma, possam olhar a qualidade do serviço da mesma forma. Essa foi a grande mudança. Quais são as expectativas para o ano de 2033, que é o prazo final, que é estabelecido o novo marco para a universalização do saneamento? Há expectativas que sejam cumpridas essas exigências? Sim, o ano de 2033 ele foi colocado porque ele já era a data do Plano Nacional de Saneamento Básico. Quando houve a tramitação no parlamento dessa lei, foi colocado o ano de 2033, é muito perto. Nós, o Trata Brasil, até brigamos para que fosse 2040, e aí, então, na lei, se coloca que até 2033, 99% das pessoas têm que ter acesso à água tratada e 90% tem que ter coleta e tratamento de esgoto. Nós achamos muito difícil o Brasil conseguir fazer isso para todos os municípios, dado o tamanho do território. Nós temos cidades no interior da Amazônia, no semiárido, quer dizer, lugares difíceis, né? Não é só questão de querer, mas lugares difíceis. A gente acha que a maior parte, sim, do país vai conseguir levar os serviços nessas metas, mas a gente acha que alguns lugares do Brasil vão ficar para 2040, e esse prazo também está previsto na lei, nos casos onde a empresa conseguir comprovar que, por algum motivo, 2033 não foi possível. Então, a lei traz também esse plano B até 2040. Então, a gente acredita sim. Ok. Existem em andamento diversos projetos visando a desestatização dos serviços de água e esgoto. Nesses casos, o que deve ser levado em conta prioritariamente para o desenvolvimento de um projeto dessa natureza? Isso é uma pergunta muito importante, porque não é simples, né? A lei prevê que todas as companhias de água e esgoto terão até março do ano que vem para comprovar que tem capacidade econômica para levar os seus municípios até essas metas de 99% de água, 90% de esgotamento sanitário. Caso ela não consiga comprovar que ela tem recurso financeiro para fazer isso, tem que se abrir uma licitação e a empresa tem que ser trocada. Mais importante do que isso é que a lei também trouxe a possibilidade de regionalizar o saneamento básico. O que significa isso? Os governadores, nesse momento, estão empenhados em dividir os estados em blocos de municípios para que, se houver a troca da companhia, que essa companhia fique responsável não só pelas cidades grandes, mas pelas cidades pequenas também, de forma a não deixar ninguém para trás, para os municípios pequenos serem contemplados em algum processo. Então, precisa ser feita uma análise técnica, uma análise econômica, para ver se faz sentido aquela modelagem com aqueles municípios, para que a companhia que ganhar a licitação, seja ela pública ou privada, tenha reais condições de levar os seus municípios até as metas. Então, isso é condição colocada na lei, tem que ter capacidade econômica para poder tocar, e aí o município pequeno não vai mais poder ser abandonado como é hoje. Muitos municípios pequenos sem serviços de água e esgoto, agora não, eles vão ter que ser contemplados nesse processo de regionalização. Isso é muito bom. Doutor Edson, onde estão e quais são os maiores desafios para a universalização do saneamento aqui no Brasil? Bom, a gente vem de um histórico muito ruim, né? Um descaso histórico com essa infraestrutura. Claro que, por serem obras enterradas, obras pouco visíveis, elas também foram pouco atrativas do ponto de vista político-eleitoral. Para muitos prefeitos e governadores, fazia mais sentido fazer uma praça, fazer um hospital,
um posto de saúde, que são coisas importantes também, mas sempre esqueciam do mais básico do básico, que é as redes para levar as tubulações, para levar água para as casas e também as tubulações para tirar o esgoto e tratar. Isso foi sendo abandonado ao longo do tempo. Então, a gente conseguiu levar água para 83% dos brasileiros, a gente ainda tem 35 milhões de brasileiros que não têm nem água ainda para beber, água potável, e nós temos metade do Brasil que não tem coleta de esgoto, fruto desse descaso. Então, nós precisamos corrigir um atraso histórico, um atraso de décadas. Então, esse marco legal, ele busca, através do aumento das parcerias entre empresas públicas e empresas privadas, dar mais velocidade para isso, porque nós estamos falando aí de mais de 600 bilhões de reais para poder corrigir esse problema histórico. Então, é muito dinheiro, a gente vai precisar de todo mundo, do setor público e principalmente do setor privado, para dar conta desse desafio e o brasileiro receber o quanto antes esses serviços que são essenciais para a saúde. Nesse momento de pandemia, nós ainda temos mais de 250 mil internações só por diarreias, para você ter uma ideia. Então, essas pessoas estão disputando leitos hospitalares com o pessoal da Covid. Então, é uma situação sanitária muito grave e a gente espera que isso vá sendo corrigido agora até 2033. Realmente, isso é muito grave. Depois que as empresas privadas vencem os leilões para explorar os serviços de saneamento, quais os principais obstáculos ou dificuldades que as empresas enfrentam para assumir o negócio? Como você falou, problemas técnicos, mas também tem os problemas administrativos, os problemas legais e ambientais. Mas, assim, o que acontece no dia seguinte? Isso também é muito importante. É importante a gente dizer que antes mesmo da companhia assumir, antes mesmo dela participar do leilão para poder prestar o serviço naquela cidade, ela já faz essa análise mais completa possível para entender o tamanho do desafio que ela vai enfrentar, quanto de recurso ela vai precisar ter, qual é o grupo, qual é a organização, qual é o número de colaboradores, de técnicos, de engenheiros que ela vai precisar ter. Então, isso tudo é feito antes dela participar. A partir do momento que ela participa, o primeiro desafio que ela tem é verificar se os números que foram informados são aqueles mesmos. Isso é muito comum. Às vezes a empresa entra na cidade, quando ela vai medir perda de água potável, a perda foi falado que era 35, vai ver é 40, 45. Então, normalmente o cenário é até um pouco pior do que aquele que foi informado quando ela fez o seu estudo de viabilidade. Então, as empresas já estão escoladas com isso, elas já conhecem os problemas. Então, a dificuldade é você rapidamente conseguir reverter uma imagem negativa que normalmente tem na cidade, uma descrença de que agora vai resolver. Então, essas empresas elas precisam começar muito rapidamente as obras, começar a levar o serviço para acalmar a população, para mostrar que agora é sério. As tarifas têm que ser mantidas no começo, principalmente ser mantidas, para que não haja também essa especulação de que, está vendo, agora o pobre não vai poder ter água, o pobre não vai poder ter saneamento, que, na verdade, é um terrorismo que se joga em cima da companhia privada quando ela vai entrar numa cidade. Então, assim, ela precisa chegar de uma forma muito veloz, enfrentar os desafios, principalmente da água, regularizar rapidamente o acesso à água, para que as pessoas tenham água 7 dias por semana, 24 horas por dia. Se ela consegue fazer isso, já dá uma tranquilidade para que ela consiga ir fazendo as outras coisas que ela prometeu. Isso, com certeza. O Instituto Trata Brasil já registrou que o nosso país demonstra grande ineficiência na distribuição de água. Como ele falou, quase 40% de toda a água potável captada não chega às residências. Como você avalia as mudanças nesse cenário, com as concessões ou privatizações do saneamento? As companhias privadas elas atacam muito rapidamente as perdas, porque isso aí é dinheiro que está se perdendo. A cada litro de água que você tirou da natureza, transformou em água potável e não conseguiu receber por ela, porque ela se perdeu, seja por vazamento, porque não foi medida, ou porque foi roubada, ou algum gato que foi feito, isso é prejuízo para você. Então, como elas precisam retornar o investimento, normalmente
essas companhias pagam valores muito altos para entrar nas cidades, para começar a operar, a perda de água costuma ser o primeiro item que elas atacam. Então, elas começam a trocar tubulações, trocar medidores, setorizar a cidade, quer dizer, dividir a cidade em pequenas partes e vai trocando, porque com isso o retorno desse pagamento que as pessoas passam a fazer e que não faziam, dá um retorno muito imediato no caixa da companhia. Então, os privados, eles sabem que eles precisam atacar as perdas muito rapidamente. E, para encerrar, um pilar do marco legal do saneamento é a exigência de licitação para que as estatais fechem novos contratos. Mas pelo menos 9 estados estão tentando driblar as determinações do novo marco através de uma guerra de interpretações. Elas enxergam a possibilidade de atuação de suas empresas estaduais públicas sem o processo licitatório. Isso faz sentido ou essa posição não deve ser levada adiante? Primeiro, é muito triste essa guerra de judicialização, porque, no final, o que nós queremos? É que o cidadão tenha água na torneira, uma água boa para beber, que o seu filho não fique com diarreia, não tenha que faltar escola, que o idoso não tenha que ser internado com doenças que já nem deveriam existir mais. Essa deveria ser a primeira preocupação de todos nós. E, infelizmente, a gente perde muito tempo com essa questão de a empresa é pública, a empresa é privada, a empresa é A, a empresa é B, coisa que não resolve o problema do brasileiro. Esse é a nossa grande tristeza. Muitos lugares do Brasil, essas empresas, elas existem há 45, 50 anos. Se há 45 anos ela não conseguiu levar água ainda para as pessoas, não conseguiu fazer a coleta e o tratamento do esgoto, você vai dar mais 30 anos para ela? É isso que não faz sentido. Mas se ela é boa, as boas companhias públicas, elas vão continuar existindo, não há problema nenhum. Elas vão mostrar que tem indicadores para provar, tem recurso financeiro para fazer e vão continuar. Agora, normalmente, essa guerra jurídica vem daqueles que não conseguiram fazer, e não conseguiram fazer em décadas. Então, o ideal é que essas companhias se juntassem com os privados, fizessem parcerias para poder realmente fazer o que elas deveriam ter feito, que é levar os serviços, em vez de ficar gastando tempo, recurso em judicialização, que nós acreditamos que não serão bem-sucedidas, porque o novo marco legal é muito claro nas suas colocações. Então, a gente acha que é uma grande perda de tempo e que a gente deveria estar focado no objetivo maior, que é levar dignidade para as pessoas através dos serviços de saneamento. Gostei muito do que o senhor acabou de falar. Muito obrigada, doutor Edson, pela sua participação nesta revista eletrônica Cidades e Negócios. Queremos agora acompanhar as suas considerações finais. Eu agradeço, é uma honra. Quanto mais a gente conseguir divulgar, porque tem lugares do Brasil que a gente visita, comunidades muito pobres, que as pessoas nem sabem que têm direito a saneamento, elas vivem lá há décadas com doenças, com mortalidade infantil. Então, nós somos parceiros da Pastoral da Criança, que faz um trabalho belíssimo, ajudando os pais dessas áreas pobres a hidratar o filho. Quer dizer, nós precisamos mudar isso. O Brasil, nós estamos no século XXI e estamos falando ainda de água e esgoto, que é ridículo, pensando nos países desenvolvidos que já nem sabem mais que assunto é esse. Então, a gente agradece muito, ficamos sempre à disposição no Trata Brasil, para você e para todos os seus telespectadores. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Edson Carlos. Conversamos com o diretor-presidente executivo do Instituto Trata Brasil, o químico industrial Edson Carlos. E agora sabemos um pouco mais sobre o novo marco regulatório do saneamento básico. Acompanhem os conteúdos da nossa revista nas redes sociais. Esta é a revista eletrônica Cidades e Negócios, conectando ideias e oportunidades. Existe um Brasil que dá certo. Existem boas ideias e incontáveis iniciativas inovadoras do poder público que servem de inspiração e exemplo. Elas estão em todas as regiões do país. A revista eletrônica Cidades e Negócios conecta ideias e oportunidades. Garante visibilidade às iniciativas positivas e que estão sintonizadas com o desenvolvimento. Queremos conhecer e divulgar ações públicas inovadoras dos municípios, dos estados e da União. Queremos ver o seu projeto aqui.
Revista Eletrônica Cidades e Negócios.